Capítulo 488. Pré-encomendar um item místico? Alger ficou atordoado por um segundo antes de perceber do que a senhorita Justiça estava falando. Os limites de sua mente foram ampliados e ele sentiu que havia espaço para exploração. Em um sentido particular, a característica Beyonder que o mundo me confiou foi vendida. Há um destino definido para o item. Posso facilmente simplificar o processo e fazer com que as coisas me beneficiem mais facilmente. Ou seja, não preciso vendê-la novamente ao artesão. Em vez disso, devo optar por delegar essa tarefa. Dessa forma, não preciso me preocupar se a característica pode ser vendida. Posso receber a comissão do mundo e também obter mais lucro do lado da senhorita Justiça. O único capital que preciso colocar são as taxas de fabricação para delegar o trabalho. Claro, tenho que considerar se o artesão estará disposto a prometer correr o risco. Muitos pensamentos passaram por sua mente enquanto ele rapidamente pesava os prós e os contras e finalmente chegou a uma decisão. Sem problemas, eu cuidarei desse assunto. Ele olhou para a senhorita Justiça e sentiu que ela estava emitindo uma ofuscante luz dourada. Mesmo depois de se juntar à Igreja das Tempestades e ficar à deriva no mar por tantos anos, ele nunca havia encontrado alguém assim em nenhum outro lugar. Havia muitos mercadores marítimos e pessoas ainda mais ricas, mas nenhum deles realmente não se importava com dinheiro. A situação financeira da senhorita Justiça melhorou tanto? Klein também ficou chocado. Por um momento, ele quis falar para exortá-la a pagar as 2.000 libras que ela devia ao seu adorador o mais rápido possível, mas, considerando que já havia concordado que a senhorita Justiça adiasse o pagamento até fevereiro ou março, ele só podia manter silencioso e não arruinar sua imagem como o louco. No mínimo, o dinheiro para a característica Beyonder do sem-rosto estaria disponível em breve. A velocidade depende apenas de como o senhor enforcado contata aquele artesão em particular e a velocidade com que o artesão pode produzir o item místico. Infelizmente, só posso contar com o senhor enforcado para contatar um artesão por enquanto. Caso contrário, posso vender diretamente a característica especial para a senhorita Justiça sem ter que pagar comissão. Com isso em mente, o humor de Klein ficou confuso. Depois de fechar um grande negócio, Alger soltou um suspiro silencioso de alívio, sentindo sua situação financeira melhorar lentamente. Depois de pensar por alguns segundos, ele perguntou: senhoras e senhores, qual de vocês tem uma maneira ou item para fazer todos a bordo de um navio dormirem ao mesmo tempo? A razão pela qual Alger ainda não foi àquela ilha primitiva para caçar o falcão azul das sombras é que ele não havia pensado em um método de deixar o Vingador Azul, assim como os 10 ou mais marinheiros e tripulantes da igreja, sem levantar qualquer suspeita. Deixar todos em um barco caírem em um sono profundo? A primeira coisa em que Klein pensou foi no frasco de veneno biológico, mas o efeito dessa coisa era completamente incontrolável, então ele temia que o resultado não parecesse muito bom. Então, ele se lembrou da alma de um pesadelo na fome rastejante. Fazer as pessoas caírem em um sono profundo e arrastá-las para os sonhos eram especialidades dessa classe de Beyonder. Mas o problema está no fato de um pesadelo não ser capaz de fazer tantas pessoas dormirem ao mesmo tempo. O limite de sua influência não excede 10. Para satisfazer o pedido do senhor enforcado, precisa ser um sequência 5 do caminho correspondente, ou mesmo um semideus. Klein derrubou o pensamento e não deixou o mundo falar. Ao mesmo tempo, Audrey, Force e Derek balançaram a cabeça em resposta ou responderam com não. Eileen tentou se lembrar e disse: posso ajudá-lo a perguntar. Talvez nós, os sanguíneos, tenhamos alguns itens místicos que tenham um efeito semelhante no clã.
sempre dizendo nós sanguíneos. No futuro, posso convencê-lo incitando esse assunto. Alger notou isso e acenou com a cabeça com um sorriso. Vou ter que incomodá-lo. Vendo que as transações estavam chegando ao fim, Klein rapidamente fez que o mundo trouxesse suas últimas necessidades. Todos, ajudem-me a ficar de olho na espiritualidade remanescente de fantasmas antigos e um par de olhos de uma gárgula de 6 asas. Fora isso, os ingredientes suplementares não eram muito difíceis de comprar. Ele não achava necessário passar pelo clube de tarô. Tudo bem, Derek foi o primeiro a responder. Então, ele acrescentou, sentindo-se um tanto envergonhado: Senhor Mundo, o método para remover a corrupção mental de uma característica do Beyonder ainda levará algum tempo. Devo ser capaz de avançar para a sequência 7 em breve. Com isso dito, ele olhou para o lado. Senhor enforcado, assim que eu voltar para a Cidade de Prata, farei uma lista dos monstros comumente vistos nas proximidades. Ele manteve tudo o que devia aos outros e todas as promessas que fez sem cumpri-las em mente. Isso o atormentava a ponto de ele nem conseguir dormir em paz. Sem problemas, disse o mundo sombrio com indiferença. Klein realmente não estava com pressa. Ele não havia deduzido seus princípios de sem rosto, e sua digestão da poção estava apenas começando. Ainda levaria vários meses. Portanto, seu plano não era ir direto para o arquipélago Gargas. Em vez disso, agiria como um aventureiro e viajante enquanto abria caminho pelas ilhas coloniais. De tempos em tempos, mudaria sua identidade e experimentaria a vida para deduzir os princípios do sem-rosto. Durante esse processo, ele perguntaria mais sobre as sereias em detalhes. Depois de saber que a Igreja da Deusa criava tais criaturas espirituais e que possuía fórmulas de poções de alta sequência do caminho do vidente, Klein continuou preocupado com as armadilhas colocadas contra todos os sem-rosto no arquipélago Gargas que buscavam avanço. Em outras palavras, Klein teve que passar de 2 a 3 meses ou mais viajando e se aventurando no Mar Sônia. Este longo período de tempo era o suficiente para o Sol obter uma fórmula de poção, reunir os ingredientes correspondentes e acender a sequência 7, Sumo Sacerdote do Sol. Com a conclusão da parte transacional da reunião, os membros do clube de tarô entraram no período de livre comunicação. Audrey não decepcionou as expectativas do enforcado, levantando-se primeiro e levantando as pontas da saia, curvando-se bem no final da longa mesa de bronze. Honorável senhor louco, gostaria de saber a verdade oculta por trás da grande poluição de Becklund. É puramente um resultado da tentativa daqueles cultistas de despertar a demônia primordial e permitir a descida do verdadeiro Criador. Por que o príncipe Edessac escolheu cooperar com eles? De acordo com o seu princípio de troca equivalente que foi definido por você, o que preciso pagar para obter as informações relevantes? Se eu soubesse, as coisas estariam completamente resolvidas agora. O experiente Klein manteve sua postura relaxada, riu e disse: não precisa. A raiz do problema ainda não foi descoberta, mas há pistas suficientes. Espero que os membros das 3 igrejas não sejam estúpidos demais. A raiz do problema ainda não foi descoberta? O senhor louco fez seu adorador dar às igrejas e aos militares uma certa quantidade de pistas? Audrey ficou bastante chocada ao ouvir isso, mas sentiu que isso não era muito surpreendente em relação às suas preocupações anteriores. Obrigado pela sua resposta. Ela sinceramente se curvou mais uma vez. Becklund ainda está em perigo? Force de repente se sentiu inquieta. Depois que a senhorita Justiça se sentou, Klein controlou o mundo para rir e dizer: Senhor enforcado, descobri a pessoa de nome Baelen que você mencionou. O Baelen que esteve envolvido na fuga de muitos escravos das ilhas coloniais?
O enforcado respondeu com descrença. Sim, pele castanho avermelhada, descendente do continente sulista, sotaque de Backlund, e o terceiro dente à esquerda é falso. O mundo respondeu com voz rouca. Deve ser ele. Alger lembrou por 2 segundos antes de dizer: onde ele está? Qual é a sua identidade atual? Além disso, Senhor Mundo, deseja receber 100 libras em dinheiro diretamente ou um item de valor equivalente. Essa era a missão da Igreja das Tempestades, e comprar pistas era um ato reembolsável, portanto, o enforcado não foi pressionado de forma alguma. Claro que é dinheiro. Klein, que estava irritado com suas despesas de subsistência, controlou o mundo para dizer: 100 libras em dinheiro. Baelen está em Backlund. Ele foi visto conhecendo um membro do MI9 que era leal à família real. Não sei quem era exatamente, porque ele estava usando uma máscara. Um membro do MI9 que era leal à família real. O enforcado ruminou sobre as palavras, e então se lembrou da pergunta da senhorita. Justiça. Por que o príncipe Edessac trabalhava com a Ordem Aurora e a seita da Demônia? Também aponta para a família real. Os 2 casos podem ser o mesmo? A verdade por trás de tudo isso envolve o desaparecimento dos escravos? Alger sentiu que podia ver vagamente alguns pontos-chave. Você realmente é uma pessoa bem informada e com boas conexões. As 100 libras em dinheiro serão pagas amanhã, Alger disse calmamente seus agradecimentos. O mundo riu e se virou para olhar o sol. Garoto, você conhece o antigo Hermes? Derek não tentou esconder nada ao responder honestamente. Já ouvi falar da linguagem de Hermes, mas a Cidade de Prata não tem esse tipo de conhecimento. Durante a segunda época, não havia distinção entre Hermes e o antigo Hermes. Foi apenas em algum momento durante a quarta época que o antigo Hermes foi simplificado de acordo, tornando-o mais fácil de ser usado, ensinado e disseminado para uso diário. No entanto, já não tinha um efeito tão forte e direto nos rituais. Ou seja, o Hermes falado pelo jovem Sol é igual ao antigo Hermes. Realmente existe uma pessoa conhecida como Hermes na história da Cidade de Prata. Klein secretamente acenou com a cabeça e disse: uma pena, eu queria te pedir um favor. Nesse momento, Audrey lembrou-se de algo da conversa. Foi algo que se originou dos alquimistas da psicologia. Ela pretendia se comunicar diretamente, mas depois de olhar para o novo membro, o Sr. Lua, sentiu que não o entendia muito bem. Então ela levantou a mão levemente e disse: Honorável Senhor Louco, tenho algo a relatar a você. Klein assentiu levemente e isolou os sentidos de todos os outros. O que é? Ele perguntou de uma forma calma. Audrey disse: honestamente, recebi algumas informações dos alquimistas da psicologia. O mais importante é que eles foram fundados após a escavação das ruínas de Hermes, que foi o mestre que criou o antigo Hermes. As ruínas de Hermes? Este velho cavalheiro ainda estava vivo há 100 ou 200 anos. Teria ele deliberadamente guiado os alquimistas da psicologia para descobrir as relíquias, ou teria perecido no incidente de Roselle? Klein ficou atordoado por um momento. Depois de deliberar por um momento, ele sorriu e a lembrou. Hermes é um membro da Ordem Eremita do Crepúsculo. Ele não mencionou que Hermes ainda poderia estar vivo, porque era impossível confirmar. Hermes é um membro da Ordem Eremita do Crepúsculo? Os alquimistas da psicologia podem ter algo a ver com esta misteriosa organização? Audrey ficou atordoada antes de soltar um suspiro de alívio. Felizmente, tenho o clube de tarô e o Senhor Louco me apoiando. Caso contrário, eu não teria como saber e nem como me proteger. Mais uma vez, ela elogiou o louco com gratidão. Nesse ponto, Klein queria confortar a senhorita. Justiça,
para que ela não ficasse muito angustiada e preocupada com o incidente de Backlund. Amadurecer não significava que ela teve que abrir mão de humores positivos e sorrisos. Isso não afetaria sua capacidade de levar as coisas a sério e, em vez disso, a ajudaria a perseverar por um longo período de tempo. Porém, após ponderação, para manter sua imagem de louco, ele teve que abrir mão desse conselho que ganhou por ser um ex-palhaço. Ele então removeu as barreiras de isolamento em torno dos outros membros, esperando o final da conversa livre e o fim desta reunião de tarô. Ponto.